Estudo bíblico para pastores, para a igreja. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, vai nos dizer o seguinte: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. O tema aqui dessa mensagem é o pastor adúltero. O pastor que gosta de sensualidade dentro das igrejas. Um pastor, homem de Deus, que vai apresentar as almas a Cristo, como diz Hebreus 13, versículo 7 e o versículo 17, que eles irão dar contas a Deus das almas. Ele se preocupa com a vida sensual dentro da igreja. A sensualidade nas vestes, no sentar, ao subir no púlpito, no altar do Senhor, um altar santo, segundo eles dizem. Mulheres sensuais, com roupas provocantes, dentro das igrejas, às vezes pessoas que estão na frente da obra, pessoas que gostam de cantar, gostam de trazer uma palavra, com roupas inconvenientes à mulher de Deus, mas o pastor, que tem olhar adúlteros, ele não traz essa doutrina para a igreja do Senhor. Ele não mostra o que a Bíblia diz sobre a sensualidade, que na Bíblia é conhecido como lascívia. Gálatas 5:19 até o 21 vai dizer que as obras da carne se manifestam, as quais são prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, dissensão, adultério, prostituição. A lista é grande, mas é um assunto pouco comentado, já abriu de mão. Lamentavelmente, até mulheres de pastores também se vestem com roupas sensuais, roupas que não convém nem detalhar como elas se apresentam nas igrejas. O pastor adúltero, ele também é considerado por Deus como um pastor adúltero, aquele que tem olhares adúlteros, como é a leitura aqui do tema. Também aquele que deixou a sua esposa e casou-se com outra, também é considerado pela Bíblia como adúltero. Livro de Lucas 16, versículo 18, vai dizer: se o homem deixar a sua esposa e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com a rejeitada pelo marido, também comete adultério. Isso está no Novo Testamento, nos ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, onde se encontra a base da doutrina cristã. Deixar a esposa e casar com outra é adulterar. Como pode um adúltero, que não vai herdar o reino do céu, levar alguém para o céu? É por isso que muitos não ensinam sobre casamento e não ensinam sobre sensualidade. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, vai dizer que o obreiro seja marido de uma só mulher. O pastor presidente ou pastor local, pastor setorial, que aprova uma pessoa, um homem obreiro que deixou a esposa e casou com outra, ele é um falso pastor. Por que um falso pastor? Porque ele não vai de acordo com o que a Bíblia diz, com os ensinamentos de Cristo. Aí liberam todo tipo de pecado dentro das igrejas, colocam no altar, na casa do Senhor, que dizem que é altar, que é santo, mas a prostituição, o adultério predomina em muitos altares. Muitos pastores já deixaram suas esposas e casaram-se com outras. E a sede decidiu continuar, deixar ele na frente da obra. Ele forma outra família, o pastor tira ele daquele local, daquela região e coloca em outra área e está tudo certo. Pastor presidente também é cúmplice do erro. Se ele for contra a palavra de Deus, ele está errado.
Livro de Tito, capítulo 1, versículo 6, vai dizer, nas qualificações dos obreiros, para selecionar um obreiro, tem que ser marido de uma só mulher. Mas será que está se cumprindo isso hoje na igreja? Ou abriu mão para o pecado entrar dentro da igreja e dizer que é casa de Deus? Marido de uma só mulher. Temos aqui um assunto muito claro a respeito de João Batista, que reprovou o rei Herodes porque havia se casado com a mulher do irmão dele, chamado Filipe. Livro de Mateus, capítulo 14, versículos 3 e 4, vai dizer que João Batista disse para o rei Herodes: não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Por causa disso, Herodias, que era casada com o rei Herodes, ficou com raiva. E a filha de Herodias, no dia do aniversário do rei Herodes, ela dançou sensualmente, agradou aos olhos carnais do rei, e o rei prometeu a ela dar a metade do seu reinado. E ela foi até sua mãe perguntar-lhe o que ela pediria. E Herodias mandou a filha pedir a cabeça de João Batista. Por quê? Desmascarar o pecado na igreja, desmascarar o pecado do líder, é algo que é até pecado tocar no assunto para muitos. Mas é o pastor. Mas o pastor que não tem compromisso com a Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 15, vai dizer que ele não é pastor. Ele é lobo, devorador de ovelha. Então, não pode aceitar um pastor, um obreiro, um irmão que deixou a esposa e casou-se com outra. Não pode honrá-lo. Não pode consagrar ele ao ministério. Não pode colocar ele na escala. Não pode colocar ele para dirigir congregação. Mas muitos ministérios, que é o que se encontra hoje, vários títulos de ministério de igreja. Cada igreja cria sua doutrina. A Bíblia não precisa de Bíblia. Precisa de movimento e de dízimo e de honras, porque esses meninos ministerialmente gostam de posição eclesiástica, não sabem a responsabilidade de um pastor diante de Jesus apresentar a igreja naquele grande dia. Não sabem. Não sabem a responsabilidade de um pastor em ensinar a igreja a entrar no reino do céu. Muitos meninos estão perdidos e condenados ao inferno porque assumiram posições e não dão conta. Não cuidam nem da alma dele, nem da família dele, porque muitos pastores de muitos ministérios já deixaram a esposa, já casaram com outra. É uma bagunça, na verdade. Intitulado como o Evangelho de Cristo, escandalizando o Evangelho de Cristo. Enganando novos convertidos, colocando pessoas na frente da obra sem condição, sem chamada, sem visão, sem conhecimento, sem testemunho, mas se coloca na frente da obra porque é para o ministério crescer. No final é lucrativo. Gosta de dinheiro. A maioria dos pastores hoje não ensinam mais sobre sensualidade. Que é no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21, vai dizer que os que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. Como pode um pastor, um homem de Deus intitulado, dizendo que vai apresentar a igreja a Cristo e não ensina, e não reprova, e não disciplina, e não mostra na Bíblia, e deixa as irmãs nos corredores das igrejas, subindo no altar, com roupas provocantes? Isso é lobo devorador de ovelha, não é igreja de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 6, e Apocalipse 2,15 vai falar dos nicolaítas e falar de uma profetisa, falsa profetisa, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 até o 23, que traziam ensinamentos que levavam o povo de Israel a se prostituírem. E o anjo da igreja de Efésios, ele reprovava as obras dos nicolaítas, e Jesus aprovou ele. Apocalipse 2, versículo 6 e Apocalipse 2, versículo 15, vai mostrar isso aqui. E na igreja de
Aqui o que é sensualidade? Saias curtas, calças de mulher, blusas decotadas, provocantes, tendo oportunidade nos púlpitos. Que culto é esse? E na igreja de Tiatira havia essa profetisa chamada Jezabel. Ela ensinava o povo a se prostituir e se vestir sensualmente e dizer que não é pecado. A profetisa na igreja de Tiatira, onde Jesus mandou João escrever as cartas às igrejas da Ásia. E Tiatira havia essa profetisa chamada Jezabel. A mulher profetizava, certamente falava em mistério, e o povo rodeava ela, porque a infantilidade espiritual leva pessoas aí atrás de pessoas que têm um dom de profecia. Igrejas abrem portas para pessoas que profetizam, porque atrai multidão e enche a igreja. Mas Jesus, ele reprovou essa Jezabel profetiza, que ensinava o povo a se prostituir. Muitas mulheres intituladas mulheres de Deus se vestem sensualmente. Lamentavelmente entrou no meio das igrejas uma tal de pastora, que a Bíblia reprova, não tem base bíblica, mas pastores presidentes dão honra, sobe no púlpito. Tem bispa, tem pastora, existe pastor dando oportunidade para bispa, para pastoras, trazer a bênção apostólica. Que falta de visão, que falta de conhecimento, que falta de compromisso com as Escrituras, que falta de compromisso com o Evangelho de Cristo, com a noiva do Cordeiro. Mandar uma bispa, uma pastora, trazer a bênção apostólica. É uma cegueira espiritual, ministerialmente. Quem dá oportunidade para uma mulher intitulada pastora ou bispa, ou diaconisa, ou evangelista, é um menino ministerialmente. É um emocionado. Um homem sem fundamento bíblico, sem base nas Escrituras. Jesus vai cobrar de você naquele grande dia, porque você está indo contra a palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28, vai dizer: se o homem olhar numa mulher para cobiçá-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. Agora imagina as irmãs dentro das igrejas, vestindo sensualmente, sendo cobiçadas sensualmente. Existem roupas de irmã que não convém nem falar. Não tem nem como descrever por vergonha, por caráter cristão e por decência, para não se falar algo indecente para a igreja do Senhor. Vestes sensuais, depravadas, sem respeito, sem pudor, sem testemunho cristão, subindo nos púlpitos para cantar. Esse pastor é cego, pastor adúltero, que gosta de ver as irmãs dentro das igrejas passeando com suas roupas, modelando seus corpos, e ele não disciplina e nem ensina na Bíblia. Diz que deixa assim mesmo. Pastor cego. E um cego que guia o outro cego, os dois cairão na mesma cova. Eu peço misericórdia a Deus por minha vida e pela vida das almas que estão na mão desses lobos, que se intitulam pastor e abrem seus ministérios e colocam as heresias para contaminar as irmãs, e muitas vezes até as esposas dos pastores vestem calça comprida, se maquiam, roupas sensuais, põem batom, coisa do mundo, coisa do povo ímpio, que não foi transformado pelo Espírito Santo. Mas existe lobo dizendo que isso aí a Bíblia não condena, porque ele criou sua doutrina, só precisa fazer uma Bíblia para ele. Mulheres sedutoras dentro das igrejas e não tem ensinamento. As mulheres mais idosas, como deve orientar as mais novas, não ensinam, não corrigem, não trazem ensinamentos para mostrar que está errado. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 3, vai dizer o seguinte: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias
no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. As mulheres idosas, as mulheres espirituais, as esposas de pastores ou esposas de obreiros devem orientar as mais novas. Mas quase isso não está se vendo mais, porque muitos são lobos devoradores de ovelhas. Dirigem congregação guiado pelo espírito do anticristo, corrompendo a igreja para que no dia do arrebatamento não subam, fiquem. O livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 10, vai dizer que existem vestes de prostitutas. Como pode uma mulher de Deus, uma mulher intitulada santa, vestir veste de prostitutas? Vestes coladas, vestes que mostram os volumes íntimos. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele disse que estava cuidando da noiva do Cordeiro como uma esposa, como uma noiva, a apresentar ela, um noivo, a Cristo. Imagina apresentar uma noiva a Jesus. Santo, perfeito, justo, Senhor de tudo, Salvador, misericordioso, e apresentar uma mulher, uma noiva a Cristo com veste de prostitutas, que vive nas ruas provocando todos os homens que passam. Isso é coisa para o povo do mundo. Deixa o povo do mundo para lá. Agora a igreja de Cristo tem que ter santidade. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, e sem a qual ninguém verá ao Senhor. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, vai dizer assim, ó: sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, eu sou santo. Jesus disse, ele é santo. Para seguir a ele, tem que se santificar. Que igreja é essa que pode tudo? Que pastor é esse que vai apresentar a igreja? Que chamado é esse que não cuida da noiva do Cordeiro? Que doutrina é essa que não tem base nas Escrituras? Só a misericórdia.